E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês quais que foram as melhores leituras que eu fiz nesse ano de 2024. Enfim, pessoal, já adianto para vocês que esse ano foi um ano bem fraquinho, assim, em número de leituras, mas também foi um ano bem corrido para mim, então eu estou satisfeita com as leituras que eu fiz e a maioria delas foi positiva. Então, enfim, aqui nesse vídeo estarei trazendo apenas as melhores, as que realmente se destacaram durante esse ano. E já vou adiantando também que não foram 10 livros que eu separei aqui para conversar com vocês. Então, enfim, é isso. Não vou ficar enrolando. Bora pro vídeo. Ah, mas é claro que antes de começar o vídeo realmente, eu peço para vocês já deixarem um like aí embaixo para ajudar o canal e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Enfim, pessoal, é isso. Agora sim, iremos começar esse vídeo. Outra coisa é que essa lista aqui não vai estar do melhor para o pior ou do pior para o melhor, até porque nessa lista não tem piores, né? São todos bons, mas não estão ranqueados entre os mais favoritos e, enfim. Acho que vocês entenderam, né? Eu vou estar aqui comentando sobre essas leituras, inclusive na ordem em que foram lidas, porque esse ano eu realmente não consegui eleger um top 1, top 2, top 3, então, enfim, é isso. Esse é o meu top 5 em ordem de leitura. E o primeiro livro que eu tenho aqui para falar para vocês, que foi a primeira leitura que eu fiz nesse ano, que foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Depois de muito tempo com essa série em pausa, eu finalmente voltei para ler esse livro, inclusive já engatilhei um outro junto, mas enfim, vamos falar sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro, se não me engano, da série de Harry Potter. E, enfim, gente, esse aqui não apenas entrou como um dos favoritos do ano, mas está, assim, páreo a páreo com o livro do Cálice de Fogo, para ver qual que é o meu favorito aqui na série de Harry Potter como um todo. Porque eu gostei muito desse livro. Ele foi emocionante, triste e engraçado na medida certa. Então, enfim, eu tive uma ótima experiência lendo esse livro. Ele é bem grandinho, acho que tem mais de 600 páginas, e eu li ele super rápido no início do ano, simplesmente porque eu não conseguia largar o livro. Essa leitura voava e, enfim, não tem como não amar. E, enfim, um dos melhores livros da série e com certeza um dos melhores aqui desse ano. Outro destaque aqui do início desse ano é também uma fantasia que eu já estava lendo há um tempo, mas eu finalmente consegui finalizar essa leitura no início desse ano. E nós estamos falando do Calhamaço, aquele perfeito, maravilhoso The Way of Kings, do Brandon Sanderson, que, enfim, tem 1.200 e pouquinhas páginas, e eu levei alguns anos para finalizar essa leitura. Eu poderia ter terminado ele antes, obviamente, só que eu não estava afim de me dedicar a apenas uma leitura por tanto tempo quanto seria essa, né? Mas, enfim, eu fui intercalando essa leitura entre outras e, enfim, acho que funcionou. No início desse ano, eu decidi que eu ia finalizar esse livro de uma vez. E foi isso que eu fiz. E eu fiquei muito satisfeita. Esse livro ele é incrível, maravilhoso. Tem uma tem uma narrativa e tem uma história, um folclore muito próprio. O autor ele realmente desenvolveu, parece que cada detalhe desse outro mundo, que ao mesmo tempo que é muito parecido com o nosso, ou pelo menos com o que seria o nosso mundo medieval, mas com elementos de fantasia e com elementos culturais próprios. E, enfim, foi muito interessante ler esse livro e eu já estou com o segundo aqui preparado para eu fazer a leitura também. E, enfim, estou ansiosa porque eu amei todos os personagens principais. Meu personagem favorito, inclusive, é o Dalinar, mas eu adoro o Caladin e, enfim, eu gosto de todos eles, mas esses são, assim, o destaque. Toda vez que um capítulo era narrado na perspectiva deles, eu ficava muito empolgada, muito feliz e ao mesmo tempo muito apreensiva pelo bem-estar desses personagens. Enfim, eu adorei essa leitura, esse livro e a escrita do autor. Outro livro de fantasia, vocês vão reparar que a maior parte aqui dessa lista realmente é de fantasia. Acho que é o gênero que eu mais leio e é um dos meus gêneros favoritos.
Então, enfim, terceiro livro que eu tenho para apresentar aqui para vocês nessa lista de melhores do ano de 2024 é Os Reis do Wild. Esse livro aqui já estava na minha estante, já tinha um tempinho, mas eu estava me enrolando um pouco para ler, até que eu finalmente peguei no início desse ano, ou pelo menos na primeira metade dele, e eu amei. Eu amei os personagens, eu amei a história, a narrativa do autor, o senso de humor dele. Esse livro ele também consegue balancear momentos emocionantes entre ação e muita comédia também, uma comédia bem escrachada, mas que eu gosto muito, na que a gente vai acompanhar um grupo de mercenários já aposentados que se veem obrigados a voltar à ativa para resgatar a filha do antigo líder deles, que é o Gabe. E, enfim, eles acabam tendo que enfrentar várias criaturas, encarar muitas aventuras e também se deparar com como que tá o mundo dos mercenários hoje em dia. Enfim, achei muito interessante e o autor ele obviamente tem uma bagagem cultural e da cultura nerd muito grande. Eu consegui ver referências a várias coisas, tanto da cultura nerd quanto de bandas de rock clássica, e aqui no meio dessa leitura eu achei muito interessante. Obviamente que ele não fala isso assim escrachado, porque, enfim, nesse mundo aqui essas nossas referências não existem, mas eu adorei. Adorei aqui os personagens, adorei a história, adorei a trama e, enfim, gostei muito desse livro. Quarto livro dessa lista foi um livro que eu li mais agora pro finalzinho desse ano, que não é um romance, é uma novela russa do Tolstói, que é Felicidade Conjugal. E, enfim, inclusive, saiu uma resenha falando especificamente desse livro aqui no canal. E, enfim, gente, eu amei esse livro. Eu achei ele incrível, maravilhoso. A forma como o autor narra a relação dos personagens e não só a relação deles de forma externa, mas os sentimentos da protagonista, a forma como ele mergulha na psique dela e, enfim, os acontecimentos dessa história. Eu adorei a forma como ele desenvolveu essa trama em tão poucas páginas. Eu achei incrível e a cada obra do Tolstói que eu leio, eu me apaixono mais ainda pela escrita do autor e fico mais impressionada com as capacidades dele, com a escrita dele e, enfim, resumindo, Tolstói é um autor maravilhoso que eu quero conhecer mais e mais histórias dele. Inclusive, estou com 2 calhamaços dele aí na estante, só esperando para eu ler. Só tá faltando coragem e tempo. E para finalizar aqui essa lista dos melhores livros que eu li nesse ano, finalmente um vídeo curtinho aqui no canal, não é, gente? É The Burning God, o terceiro e último livro da série da Guerra da Papoula, que já saiu toda aqui no Brasil em português, mas eu estava acompanhando essa série em inglês e, enfim, finalizei essa história e, cara, eu simplesmente amei. Eu amei tanto o desenrolar da trama quanto a finalização da série, a história desses personagens. Inclusive, eu adoraria que tivesse spin-offs na visão de outros personagens sobre o futuro, de como que ficou a nação Nicara. Eu adoraria ter uma continuação para essa história. Então, ao mesmo tempo que me veio aquela satisfação de ter finalizado mais uma série, também me veio um sentimento meio quase como uma nostalgia já, pelo fato de que eu não iria mais ter contato com esses personagens, que eu não iria mais acompanhar a história deles. E sinceramente, gente, que história boa, que história bem narrada, gostosa de se ler. Então, enfim, esse aqui foi uma finalização maravilhosa para essa série. Estou, inclusive, ansiosíssima para ler outros livros dessa autora, porque essa aqui sabe escrever de uma forma assim que me pega muito. Inclusive, eu até gostaria de fazer algumas menções honrosas aqui no final desse vídeo, que foram livros que não entraram aqui para a lista dos favoritos de 2024, mas que eu gostei muito de fazer essas leituras. Poderia começar mencionando Berserk, que, enfim, eu adoro a história do Miura, e eu adoro Guts, eu adoro a Casca, e, enfim, no volume que eu li nesse ano, eu vi esses dois e todos os outros personagens sofrendo muito, o que não foi nem um pouco gostoso de se acompanhar, mas não dá pra negar o quanto essa história ela é boa, ela é envolvente e, enfim.
Também gostaria de mencionar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o segundo livro desse autor que eu leio. O primeiro foi Dom Casmurro, que se eu não me engano foi no ano passado e entrou para a lista de favoritos. Esse ano, esse livro não entrou, mas não quer dizer que eu não tenha gostado da leitura, eu gostei muito. Porém, tá aqui na menção honrosa. Gostei de conhecer essa história, essa narrativa. O Machado ele realmente era um escritor completamente fora da curva. E esse ano, inclusive, esse livro acabou viralizando lá fora. E eu fiquei muito satisfeita de ver um autor nacional que merece muito, ganhando reconhecimento no exterior. Fiquei muito feliz e muito satisfeita com isso. E eu também poderia mencionar Em Busca de Mim, a autobiografia da Viola Davis, que é uma atriz que eu adoro, eu realmente gosto muito dela. E, enfim, eu gostei muito de conhecer a história dela mais a fundo. E, enfim, ela teve uma história, uma infância, uma adolescência, um início de carreira muito sofrido, mas acho que valeu a pena porque ela chegou aonde ela chegou. E, enfim, eu gostei muito de conhecer a história dela. Eu ouvi em audiobook e eu adorei. Simplesmente adorei. Então tá aqui como menção honrosa para vocês. Enfim, pessoal, essa foi a lista dos livros que eu mais gostei de ler nesse último ano. Eu tive muitas leituras boas, mas eu resolvi separar aqui só os que realmente, assim, fizeram meu olho brilhar para mostrar para vocês. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei demorando um pouquinho para trazer ele, porque eu achei que iria finalizar um outro livro antes do ano acabar, mas não acabei. E eu sempre gosto de deixar o ano acabar realmente, porque vai que entra algum outro livro nessa lista de última hora, que eu detestaria ter que deixar de fora. Então, enfim, esse é o motivo desse vídeo estar demorando um pouquinho mais do que os outros canais para sair. E, enfim, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo para me ajudar. Comentem qual que foi o melhor livro que vocês leram nesse último ano. E se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!